O mundo inteiro se comoveu diante de tanta destruição e, na minha visão, tanta crueldade. Há 10 anos, assistíamos perplexos a uma catástrofe que mudaria nossas vidas. E para nos explicar os desdobramentos do 11 de setembro e o que o mundo vive depois desse atentado, eu recebo uma nossa colaboradora, nossa parceira de bastante tempo, que é professora de História da USP, do Mackenzie, e minha queridinha, bonitinha Maria Aparecida de Aquino. Tudo bem, meu amor? E cheirosa. Bom, amor. Já contamos a história do cheiro. Pois é. Pois é. Esteja o cheiro em casa. tem uma história também. Tem, claro. Tudo tem história. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo bom. Eu acho que falar do 11 de setembro é quase que autoexplicativo. Dispensa comentários e essas constantes elucidações que a gente vê normalmente nos canais a cabo, enfim. Mas uma década após essa maluquice que a gente assistiu, o que a gente pode analisar de mais importante dessa história, dessa conjuntura política mundial? Estamos frente a um novo mundo. E, lamentavelmente, um mundo pior. Isto é que é lamentável. Porque é uma tragédia, inevitavelmente, lamentavelmente, precisamos dizer que é uma tragédia, mas há formas de reagir a uma tragédia. E digamos que a maneira pela qual os Estados Unidos, ou, digamos assim, o staff do Pentágono, naquele momento capitaneado pelo presidente George Walker Bush, talvez não tenha sido a forma mais adequada. Criou-se, nós lembramos daquela velha ideia de a guerra contra o terror. Até criou-se uma história, doutrina Bush, se é que existe essa ideia, maluquice completa e total. Então se responde a um ataque fazendo guerras. E hoje nós temos duas nações, dois países, só para ficar nesses dois, que se transformaram em crateras a céu aberto. E especificamente no caso do Iraque, um país devastado por uma guerra civil, né? Então nós temos um mundo, infelizmente, 10 anos depois, muitas vezes pior. Então essa é a nossa história, a nossa triste história. É verdade. O outro seria Afeganistão. O Afeganistão está também dizimado, né? Acabou, se bem que ele tinha uma briga interna lá, mas... Quer dizer, nada acontece à toa, né? Quer dizer, essas guerras não acontecem somente porque houve uma chegada, vamos dizer assim. Há toda uma questão tribal, dúvida, uma divisão, mas isto étnica, conviveria, né? Claro. Da mesma maneira, se nós pensarmos, por exemplo, um outro continente, a África. Lógico que existem questões tribais que não se resolvem de um dia para o outro e talvez séculos seriam difíceis para resolver. Mas as intervenções, elas são fatais e elas só vêm causar mais dissensões e mais guerras que são dolorosas. Quando se fala de guerras dessa espécie, nós estamos falando de milhões de mortos. No caso do Iraque, hoje se calcula iraquianos aproximadamente 100 mil mortos. Meu Deus do céu. Os Estados Unidos hoje, inclusive, estou vendo essas imagens aí dos aviões se chocando, eles realizam uma triagem nas escolas de aviação civil, e eu sei como aviador, ali, ó, o Boeing entrando ali, dificultando a entrada, inclusive, de estudantes estrangeiros, né? Estudantes de aviação, já que 3 integrantes desse atentado aí fizeram cursos lá no estado da Flórida. É bem cavalo de Troia. É, cavalo de Troia. Como é que essa política, olha que barbaridade, protecionista norte-americana, o que você acha que mudou de mais relevante? Eu acho que a pior coisa que aconteceu foi o Patriot Act, né? O ato patriota, vamos dizer assim. O atentado acontece em setembro, em 26 de outubro, a reação do Pentágono do governo Bush vai ser exatamente criar o Patriot Act. E esse Patriot Act, ele vai se voltar essencialmente contra os imigrantes. Então, de repente, você vai ter uma política totalmente voltada, você cria o inimigo. Então, você constrói o inimigo preferencial. Sempre é política das potências, isto é sempre histórico. Elas têm que escolher um inimigo preferencial. Então, ela vai selecionar o inimigo. Então, ela seleciona esse inimigo e vai na direção desse inimigo direto e para o ataque, né? E foi assim que temos transcorrido nesses 10 longos anos. Eu quero até aproveitar essa sua deixa para falar da xenofobia que de fato foi criada e está no mundo inteiro, isso você pode ter certeza. Eu estava conversando outro dia com meu irmão, com o Tony, somos só 2, eu e ele.
ele é arquiteto, é meu melhor amigo. E nós estávamos almoçando, eu perguntei, aliás, o meu filho mais novo perguntou para ele, tio Tony, com que você mais simpatiza em termos de país, de patriotismo? Com todos. Eu sou um cidadão do mundo. Se alguém chegar aqui na Terra, eu vou dizer, eu sou aqui da Terra. Terráqueo. Eu sou um terráqueo. Ele fala Coisa terráqueo. boa. Ele fala exatamente o que ele fala, terráqueo. Agora, essa história da xenofobia, que se instalou, inclusive, lá nos Estados Unidos, os muçulmanos, por exemplo, radicados nos Estados Unidos, eles hoje representam nem 2, pouco % da população. Né? Não acredito que todos sejam fundamentalistas, a ponto de... Hipótese alguma. Deus, Alá não mandou matar, em nome dele. Enfim. Você vai ao Corão, não existe nada disso. Nada disso, nada disso. Agora, eles sentem vontade de se identificar com as suas raízes, em função dessa coisa de rejeição, na Europa e nos Estados Unidos principalmente. E eu tenho visto, inclusive, até em documentários, que o aumento dos jovens nas mesquitas é grande, é significativo. Eu não sei o que você... Sim, há uma pesquisa que diz que a religião que mais cresce no mundo, ela tem aproximadamente 1,8 bilhão de adeptos, não é pouco, é o islamismo, né? Ela cresce mais do que todas as outras religiões. Então, veja, isso só vai colocar mais água para ferver. Pensa-se que você, perseguindo, você vai estar contribuindo para destruir aquilo que você detecta como seu inimigo preferencial. Pelo contrário, você está colocando cada vez mais para crescer. E eu não estou aqui dizendo que esta religião seja a nossa inimiga. Ela foi criada pelo Pentágono, escolhida pelo Pentágono para ser vista como a religião ou como o alvo preferencial, o inimigo escolhido. E a partir daí, nós temos uma expansão cada vez maior, uma explosão do islamismo no mundo inteiro. E talvez numa face mais violenta que o Corão não previa. Claro. Esse atentado, eu acho que mudou também completamente o foco do poderio militar americano, norte-americano, né? Sim. Que, na verdade, eles tinham aquela coisa uma defesa ferrenha do território e agora passou ao ataque. Como você falou, quer dizer, essa mudança de mentalidade, ou seja, as batalhas de exército contra exército, essas coisas que nem existem mais, são quase, não diria centenárias, mas próximos disso, né? Passaram disso para batalhas secretas, subterrâneas, de inteligência, na caça contra terroristas. Né? E eu não sei como isso é visto pela própria população. Eu tenho parentes que moram lá. E estão, quer dizer, brasileiros que se radicaram lá, se casaram com americanos ou com americanas, e eles têm uma visão bastante peculiar dessa história, viu? Quando você fala peculiar, como é que eles se sentem? Como é que eles se sentem especificamente? Temerosos, o tempo inteiro com medo, eles vivem com medo. É a questão da insegurança. Exatamente. Então, de repente, porque há uma coisa que é muito interessante e eu não tinha essa percepção. Eu tenho alguns amigos que são grandes historiadores nos Estados Unidos e que estudam o Brasil, né? Então, são muito amigos nossos, né? E eu perguntei para eles várias vezes, depois do 11 de setembro, o que é que havia mudado para eles, né? E aí, deixa de ser o historiador e você vê o estadunidense aparecendo claramente, né? E ele diz o seguinte: eu passei a não ter mais segurança. E eu fiquei pensando aqui com os meus pequenos botõezinhos, mas, meu Deus do céu, santíssima criatura, você achava que existia segurança para você? Você achava que você vivia numa ilha? Que é possível existir uma ilha de segurança? Então, de repente, acordou para a existência de que eles seriam efetivamente o alvo preferencial. Claro. São a potência e, digamos assim, não é uma potência, digamos, muito contida. Sempre foi uma potência muito agressiva. Quando nós estávamos conversando aqui, nós estávamos falando a respeito de que eles voltaram à guerra, à invasão, efetivamente. Eles voltaram a um pressuposto que eles haviam abandonado há algumas décadas, que é o caso, por exemplo, da desastrosa, deveriam ter aprendido, Guerra do Vietnã. Então, nos anos 60 e 70, início dos anos 70, viveram uma experiência horrível, tenebrosa, da Guerra do Vietnã,
que deixa gente não só mutilada fisicamente, como mutilada mentalmente. O que é pior. A quantidade de pessoas que são os famosos veteranos, que não são cuidados pelo governo estadunidense, é muito grande. E agora nós já estamos começando a ver aparecer, pelas notícias que vêm pelos filmes, pelas séries de TV, você começa a ver agora o novo mutilado mental, que já é aquele que foi guerrear no Iraque e voltou. É fato. E essa insegurança chegou a um nível de paranoia que eu tenho uma tia, por exemplo, que eu gosto muito dela. Ela mora lá na Califórnia, mora lá em Hollywood. E uma vez ela falou comigo pelo telefone. Eu recebi uma carta que eu não abri. Eu disse, por quê? Porque é um pouco grossa a carta e eu tenho medo que seja antraz. Você acredita nisso? Meu Deus do céu. Olha a paranoia como se instalou. Quer dizer, uma senhora com certeza muito racional, muito tranquila, de repente a paranoia é tão grande que ela recebe... Sua colega. Oh, meu Deus, meu Deus. Mas como é que pode, como é que chega? Depois eu estou falando, falei com o historiador, ele diz, de repente eu me senti inseguro. Santa criatura, alguma vez você achou que você estava seguro? Quem é que está seguro? Agora, o outro lado que também é muito complexo, a economia, porque parece agora que nós, emergentes, né, nós, inclusive brasileiros, com toda a corrupção, com todo o desvio de recursos, com todas as barbaridades todos em leis, os em problemas cuecas e tudo, nós hoje somos a bola da vez, passamos a ter mais espaço na tomada de decisões. Né? Nós somos chamados à BRICS, mesa de negociações. BRICS, exatamente, mais do que os próprios Estados Unidos, né? Porque eles não conseguiram, até agora, demonstrar uma recuperação que a gente sinta palpável, sólida, sei lá. Como é que fica esse rearranjo econômico mundial? Eu acho que é um rearranjo econômico, também muito relacionado com o rearranjo que será das relações internacionais. Indubitavelmente. Lógico que este é um processo que não acontece de um dia para o outro, vai levar um certo tempo em termos políticos para que as mudanças efetivamente, as cartas, comecem a ser dadas de forma diferente. O carteado vai mudar, mas vai custar um bocadinho, né? Agora, em termos econômicos, a água já bateu, né? Ronifon, me diga uma coisa, se conversassem com você, perguntassem para você há 2 anos atrás, que você iria ver o presidente dos Estados Unidos de pires na mão, você acreditaria? Em nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância, nunca, never, jamais a gente poderia imaginar que isso iria acontecer. E o inacreditável aconteceu. E o Brasil, o nosso Brasil, que já foi o devedor, devia, dívida externa, foi o nosso tema de conversa ao longo de décadas. Chegamos a ser credores do FMI. É inacreditável. Não é a coisa mais Até interessante? Nós tivemos a sorte de pegarmos uma fase da economia mundial bastante favorável e fomos nessa história de jeito auspicioso, né? Sim, nós tivemos a oportunidade e acho que felizmente soubemos aproveitar a oportunidade. E quero crer que não é uma onda. Eu acho que nós somos um país que tem grandes perspectivas. Eu acredito, tenho muita esperança. Porque nós temos mercado consumidor brilhante, o que não é pouco, é Brasil, Índia e China. Então, quem tem gente para consumir está com tudo. Os BRICS. Os BRICS. Agora, como é que fica a vertente cultural nessa questão toda? Bom, nós temos mudança de cultura, não há dúvida nenhuma, né? Quer dizer, nós estamos conversando aqui a respeito de... Nós vivemos num mundo televisivo, nós estamos aqui na televisão, né? E não tem jeito, a TV, felizmente, para o bem ou para o mal, se você quiser, entra na sua casa sem pedir licença, às vezes ela fica ligada, o pessoal passa, mas está lá, firme e forte, né? Então, você recebe essa onda e essa onda está nos trazendo um mundo que fala de séries, as séries norte-americanas são muito fortes e muito poderosas e nelas a presença deste novo
novo mundo, desta situação criada pela guerra do Iraque, que não é pequena, ela já está a todo vapor. Ela não está presente, por exemplo, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, se nós formos pegar a teledramaturgia brasileira, você não vai sentir isto diretamente. Você talvez sinta indiretamente a mudança do mundo. Está se tratando de uma nova situação, uma nova conjuntura. Mas se você pegar aquilo que costuma, aspas, fazer a cabeça das pessoas, as famosas séries, nisso está com uma presença muito forte. Então já não é mais o veterano do Vietnã, agora é o iraquiano, o soldado que foi para o Iraque, voltou e voltou desarvorado. E assistimos há poucos dias uma entrevista absolutamente acachapante de um soldado norte-americano que abandonou o Iraque e faz um meia-culpa absolutamente extraordinário. Ele tem uma consciência. Num belo dia ele se pega matando uma família absolutamente inocente e ele deixa de ser o invasor e vai salvar as crianças, né? Então, nós estamos na mesma situação da Guerra do Vietnã. De repente, as famílias viram entrar na sua casa, via TV, os sacos pretos dos seus jovens mortos sendo colocados nos aviões para vir de volta para casa, mortos. Quanta estupidez. Só estupidez. Quanta estupidez humana. A guerra nunca tem sentido, mas muito mais sem sentido é essa, especificamente. Querida, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. Imagina, nossa queridinha colaboradora, professora de História da USP, do Mackenzie, Maria Aparecida de Aquino, que quando o assunto é história, a gente chama, ela vem correndo. Nossa, eu bonita adoro. E sempre cheirosa. Ah, olha lá. Vamos contar qualquer dia essa notícia do cheiro. Vamos explicar. Obrigado, amor. Foi um grande prazer. Mas é cheirosa mesmo. Obrigado.